podcast. O tema de hoje vai ser sobre situações que nós vivenciamos dentro da área de projeto de agroindústria de produto de origem animal. Como é que foram os primeiros projetos, algumas situações de erros, de acertos. Nós queremos trazer esse conhecimento mais prático do que nós enfrentamos nesse início de desenvolvimento de projetos. Eu sou a Maquilene, eu sou zootecnista, engenheira civil, também já atuei em indústria de alimentos no controle de qualidade, tenho especialização na área e atualmente trabalho com projetos, elaboração de projetos de agroindústria. Eu sou Henrique, sou veterinário, sou técnico agrícola, eu tenho especialização em controle de qualidade e trabalho com projetos de agroindústria, com plano de autocontrole, com auditoria, todas essas áreas, nós trabalhamos todos nesse setor. E como é que tudo começou, Henrique, relacionado ao seu primeiro projeto? Qual que foi a situação que te levou a trabalhar nesse segmento dentro da área de veterinária? Até curioso, a primeira vez que eu me envolvi com o projeto de agroindústria foi através de um engenheiro conhecido meu, a gente trabalhava junto, eu trabalhei num órgão do Estado, né, com fiscalização, e ele me convidou para a gente fazer projetos de agroindústria. Eu não me interessei muito não, fizemos alguma coisa e tal, ele praticamente elaborava tudo, ele tinha muita experiência, e eu ficava observando, dando minhas opiniões e assinando também a parte sanitária, mas não me entusiasmei. Depois eu trabalhava numa universidade, a gente tinha uma empresa de consultoria e a gente trabalhava lá dentro da universidade numa incubadora. E o proprietário de uma agroindústria pediu que eu viesse assumir a responsabilidade técnica, porque ele estava sem responsável técnico, ele me conhecia e tal, e seria só uns 2 meses até ele encontrar outro, e eu nunca tinha atuado com essa função. Já foi uma situação diferente, já, né? Foi diferente, já fui enfrentar um desafio que eu não tinha ideia, né? E aí tive que estudar, eu comecei a pegar o RISPOA, ler o RISPOA e tal, conversar com o pessoal da inspeção. Sim. E fui ficando lá. E os 2 meses foram se transformando em 3 meses, 4 meses, fiquei 1 ano e fui ficando. E aí foi quando eu deparei com o meu grande problema lá dentro. Foi quando ele me chamou e falou assim, olha, eu quero alterar a indústria, eu quero fazer uma ampliação e adequação, não só por interesse meu, também por exigência da inspeção para fazer algumas correções. E eu quero que você monta aí para mim o que é que tem que ser feito. E eu peguei aquela planta e andei riscando alguma coisa e tal, e eles tinham contratado um engenheiro, né? Porque o engenheiro também não entendia do assunto, projeto de agroindústria, e nós dois fizemos elaboramos o que ele pediu, mandamos para o órgão de inspeção e voltou. Voltou porque estava errado, tinha algumas correções para fazer. Nessa época você já conhecia bastante da legislação sanitária? Você já conhecia o funcionamento a fundo da agroindústria? Conhecia, mas para fazer projeto, fazer adequação, eu não era o suficiente ainda, porque eu nunca tinha focado nisso. Entendi. Eu era responsável técnico, focava em controle de qualidade, focava no funcionamento, mas não me atentava para os detalhes do funcionamento da indústria. E depois foi lá, voltou até que você foi aprovado. E passou. Um dia eu estava lá na universidade, perto da cidade que a gente trabalha, né? E veio um fiscal do Ministério da Agricultura e falou comigo, você não quer fazer um projeto não é fazer um projeto, adequar, né, uma graxaria. Eu falei estabelecimento assim, completamente diferente, né, do que você estava... Eu falei, mas eu não conheço desse assunto, não sei. Ele falou assim, não, eu vou te ajudar, tudo que você precisar eu vou te ajudar. Então nós fizemos, nessa época você já trabalhava lá na indústria, né? Eu comecei também atuando no controle de qualidade, nesse mesmo estabelecimento onde o Henrique começou como ERT. E aí fui lá e ele me ajudou e tal, nós fizemos o projeto e foi aprovado pelo CIF.
numa graxaria, tem detalhes diferentes, mas aí eu comecei a gostar daquilo. E depois eu com o engenheiro, né, que no caso ainda não estava estudando engenharia, nós fizemos um projeto de um abatedor de suíno e que foi aprovado. Aí eu comecei a aprofundar no assunto, a me interessar mais. Aí foram fazendo, aí vieram outros projetos. Depois que você trabalhava lá na indústria, você resolveu estudar engenharia. Até por seu incentivo. Né? Eu falei, vamos fazer uma parceria, estuda engenharia, nós vamos montar um esquema aí para a gente trabalhar com isso. E o fato mais interessante que eu tenho a respeito disso, de curiosidade, é quando eu fui convidado, né, ou indicado, não lembro bem, a desinterditar uma agroindústria e tinha milhares de problemas. Então eu fui lá. Na hora que eu cheguei lá, eu quase caí para trás. Nossa, tinha uma coisa, era uma situação assim, quase que eu assim, eu vou voltar, né? O negócio era feio. Mas aí nós pegamos esse desafio, eu junto com um técnico, né? Ele era técnico em controle de qualidade, começou a vir comigo, e a gente começou a fazer um plano de ação em etapas, o plano de ação tinha a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, e mandava para o Ministério Público essas fases, né? E entre esse detalhe foi incluído que nós teríamos que fazer um projeto de adequação e de ajuste daquele estabelecimento. Então, no final, o Ministério Público aceitou todo o trabalho, liberou e fizemos o projeto e o projeto foi aprovado. Certo? Esse projeto foi aprovado e esse estabelecimento funciona até hoje. Até hoje o proprietário fala comigo que me deve muito, porque foi muito. Não fiz nada, que foi uma proposta, ele me pagou pelo serviço e nós conseguimos realizar isso aí. Isso é um grande desafio, né? Que é o que a gente teve. E assim, depois que você formou, nós começamos a fazer projeto, a trabalhar com auditoria, fazer plano de autocontrole. Ampliamos, né? Para todos os segmentos de agroindústria, né? Leite, carne, ovos, pescado, mel. E depois, eu estou falando muito, né? Foi ano passado, nós começamos a dar treinamento, né? A gente dava treinamento para implantação de projeto de autocontrole, plano de autocontrole, programa de autocontrole, e também a dar treinamento de funcionamento de estabelecimento e treinamento para pessoas que queriam trabalhar com o projeto. Né? Aí já não era nem treinamento, eram uns cursos, assim, mini curso, o pessoal tinha interesse em trabalhar com isso e convidava a gente. Aí, ano passado, um veterinário, né, sugeriu a gente, por que você não começa a publicar na internet, vocês têm tanta informação e tal. Aí nós começamos a trabalhar também, né, a publicar. Tivemos muita dificuldade de mexer com a rede social, porque a gente nunca tinha trabalhado com rede social. Para quem lida todo dia, depois vai ficando mais simples. Para nós foi difícil, né? Foi bem difícil. E foi assim, né? E hoje a gente está aí trazendo as informações no nosso Instagram, no YouTube, né? No YouTube a gente tem pouca publicação, né? A gente pretende manter uma frequência maior, trazer bastante assim, conteúdo de forma prática, tudo assim, experiência que nós adquirimos com o tempo, erros, acertos relacionados ao projeto, até para facilitar para quem quer começar nessa área, para quem quer dedicar a esse segmento, né? Que é um segmento muito bom, ele tem bastante escassez de profissional, né, Henrique? A gente observa. E como é que você foi parar lá no frigorífico? Eu não te conheci, né? Como é que foi essa história? Como é que você chegou lá? Porque você era zootecnista. Sim, né? Eu tinha me formado em zootecnia e assim que eu me formei, eu direcionei para uma área de pós-graduação em controle de qualidade e indústria de produtos de origem animal. Nesse período eu conheci o fiscal que atuava nesse estabelecimento e ele me convidou para trabalhar, para conhecer o estabelecimento
E nessa visita eu comecei a trabalhar em paralelo diretamente com você, no estabelecimento, né? E fui apanhando gosto. Era uma atividade muito diferente, né? Uma agroindústria de produtos de origem animal. Lá, o que você sentiu? Era uma agroindústria, de muito funcionário. De muito funcionário, É uma sensação... Porque você saiu de um curso de controle de qualidade, mas nunca tinha entrado dentro... Vamos conhecer na prática, né? E você começa a ver erros, né? Ver o funcionamento, né? Que nada... Você sai da condição ideal e vai para a prática. E a atividade de agroindústria, principalmente essa unidade que a gente trabalhava, que era um abatedouro frigorífico. Então, é uma sincronia de ações, né? Que começa lá na parte externa das dependências da instalação do abate, né? Então, é todo um preparo e tudo tem que ser em sincronia, para não haver nenhum prejuízo no funcionamento, no produto, não perder qualidade, né? Então, era assim, é uma atividade intensa. Começou a unidade, o funcionamento da indústria, que geralmente começa bem cedo, né? Quanto mais cedo, melhor o funcionamento para terminar as atividades e fazer a higienização dos setores, aplicar o programa de autocontrole, né? Então, geralmente é uma atividade que começa em torno de 5 da manhã, 6 da manhã, então você está lá no início acompanhando todo o procedimento inicial e não pode ter interrupção nas atividades, né? Não pode. Não pode ter interrupção em questão de abatedouros. Então foi bem assim difícil de começar a entender o funcionamento, mas o Henrique foi me dando todo o suporte através da legislação. Eu fui conhecendo melhor o funcionamento na prática, tanto da parte de qualidade quanto o funcionamento da indústria. Fui conhecendo sobre projetos. O Henrique foi me mostrando as ampliações que estavam sendo feitas, as adequações, e eu fui apanhando gosto por aquilo. E o Henrique me incentivou muito também a entrar na engenharia para a gente justamente fazer uma parceria e apresentar o projeto para análise no órgão de inspeção. Quando eu comecei a engenharia também não foi nada simples, eu tinha que recomeçar um novo curso, né? Eu já tinha uma formação superior, eu tive que recomeçar. Na época também eu tinha assim, bastante desafio pessoal, problemas todo mundo tem, dificuldades todo mundo tem. Ao Titãs. Aquela música, né? Mas cada um sabe a dificuldade, o obstáculo que você enfrenta naquele momento, né? E eu consegui superar, eu consegui me formar para justamente estar atuando nessa área de projeto de agroindústria. Mas aí veio outro desafio. A faculdade me habilitou, mas se eu não tivesse aquela carga de trabalho com o Henrique, de conhecer legislação, de estar atuando na área, eu entendo que seria muito mais difícil a começar do zero, né? Seria muito mais difícil se eu tivesse entrado na faculdade de engenharia, saído e tivesse aparecido a oportunidade de trabalhar com um projeto de agroindústria, teria sido muito mais complexo. Mas como eu já tinha essa bagagem, trabalhando com o Henrique, trabalhando no controle de qualidade, vivenciando projetos, né? Trabalhando dentro do setor, então se tornou muito mais fácil, eu já tinha gosto, direcionei toda a área de engenharia para esse setor. Você acha que... Nós estamos aqui falando que a gente quer passar a nossa experiência, não é isso? Sim. Você acha que nos vídeos que a gente faz, o que a gente vai fazer, nós vamos conseguir reduzir o tempo de quem quer trabalhar nessa atividade? Porque a legislação ela é extensa, tem portaria, Sim. Tem lei, tem decreto, tem tudo. Tem como... Você acha que nós vamos conseguir fazer com aquilo que a gente levou anos, né? Anos, né? Aprendendo, fazendo, né? Executando, em transformar isso em um tempo mais curto para quem quer entrar nessa atividade? Nós vamos conseguir trazer isso? Você acha possível? Eu acho possível. Quem tem interesse vai ter essa oportunidade de assistir algo mais condensado, né? Através desses conteúdos, dessas informações práticas. É muito mais fácil você aprender com erros do que você começar do zero, ver a legislação, porque tudo que os trabalhos que a gente faz, a legislação está disponível. A legislação é extensa, mas você pega um decreto, uma lei, muitas vezes ela tem 30 páginas, 40 páginas, 50 páginas. Tem constante atualizações também. E constante atualização. E ali você vai, na verdade, a gente filtra o que é necessário. Muita coisa abrange determinados assuntos e você só quer uma parte. Então, isso nós temos como trazer. Sim. Certo? Então, ao invés da pessoa ter que ler a lei todinha, né? Que é bom ele ler, né? Mas a gente já vai falar que aqui que está a diferença. Né? A gente vai tentar transmitir ao máximo conhecimento de legislação, mais a nível federal.
Federal. Porque a gente não pode esquecer que a gente tem toda a legislação estadual, municipal, né? Então você, profissional, tem que ficar atento, seja na região que você vai atuar, você tem que conhecer a legislação referente a onde vai ser apresentado o projeto para análise, se é o órgão estadual, se é o federal. Porque se é o apesar da legislação ser ela ser semelhante, né? O município tem um sistema de análise, tem alguma forma de algumas particularidades. Por exemplo, tem local, né, tem órgão que não pede vistoria de terreno, outros pedem. Então são diferenças, a gente vai tratar disso mais na frente. Mas eu queria falar sobre um assunto aqui, sobre a questão do responsável técnico. Né? O responsável técnico, ele tem um mercado de trabalho bem interessante, mas ele tem que conhecer legislação, tem que conhecer planta, tem que saber entender o memorial descritivo econômico-sanitário, que agora tem algumas denominações, tem lugar que tem denominação, mas é tudo memorial econômico-sanitário. Todos eles têm a mesma informação. Ele entender esse memorial, entender como é que funciona o fluxo de uma agroindústria, né, o fluxograma de tudo, e poder trabalhar com auditoria externa também. Eu vou mostrar aqui, né, relembrando aqui, nós temos esse capacete aqui, que a gente usa, se vocês pegarem os nossos vídeos ou os nossos fotos que tem nas nossas redes sociais, vocês vão ver que a gente usa esse capacete com uma capa de uma câmera de ação. Essa é aquela câmera esportiva, tipo GoPro, que o pessoal faz com moto, né, com bicicleta, com salto, né, de parapente e tudo. E nós usamos essa câmera nas nossas vistorias. Por quê? Porque ela nos dá, a gente configura, ela nos dá aí mil fotos, 1.100 fotos, e muita coisa que a gente não vê, na hora que você está lá presencialmente, né, presencial, você chega no escritório, na hora que você baixa as fotos no computador, porque ela tem um alcance, né? Ela tem um alcance... É 4K, né? Ela é 4K, mas ela tem um alcance parece que é 150, 140 graus, né, de alcance, e tira fotos de 5 em 5 segundos. Ela tem um disparo, né? Essa, né, que a gente utiliza, nem todas têm, né? Mas essa ela tem um disparo de fotos num período de tempo programado. De 5 em 5 segundos. A gente programa assim. Então é muito interessante. A gente usa esse trabalho e também, quando nós vamos fazer auditoria, nós usamos drone, que é outro... Né? O drone você tem como verificar se a caixa d'água está com tampa, está sem tampa, se tem lixo no telhado, se tem algum local que o telhado facilita a entrada de passo, alguma coisa quebrada, dá para ver tudo. Né? Mas a auditoria é outro mercado que a gente tem levantado, porque às vezes o profissional exerce a função de responsável técnico e acha que ele não tem mais espaço. Ele tem esse espaço, o espaço de vistoriar as agroindústrias, para evitar que quando a fiscalização for lá, venha e descubra coisas que às vezes o proprietário não vê e quem está trabalhando lá dentro com controle de qualidade também não vê. Porque é o dia a dia, a pessoa vai acomodar com os erros. Ou acomoda ou acostuma. Entendeu? Às vezes ele não vê o erro. Então essas alertas, elas são interessantes. As indústrias hoje têm adotado muito isso. A gente faz isso em algumas indústrias aí, exatamente. A gente chega, a pessoa acha que está tudo muito bem, muito bom, e depois, na hora que a gente faz uma reunião, a primeira reunião para apresentar quais as não conformidades, aí o cara vê, mas eu não tinha visto isso, né? Isso é muito comum. Nós, assim, desde que nós elaboramos projetos, nós não conseguimos desvincular dessa área de controle de qualidade. Por quê? A gente elabora um projeto, ele é aprovado, depois ele vai ser executado e quando entra em funcionamento, o proprietário ele fica
sem direção para implantar esses programas. Como a gente atua nesse segmento, a gente passou a dar esse suporte, dar essa orientação e a gente observa que os responsáveis técnicos têm essa deficiência de aderir, né, a esse tipo de análise, de implantação desses programas de autocontrole. Não, mas isso é até muito bom para o treinamento dele. Quando ele começa, aí, vamos supor que ele trabalha de responsável técnico numa determinada agroindústria, e ele pega para fazer a vistoria, né, uma auditoria externa em outra, ele começa a ver se ele tem erro na dele também, né? Sim. Porque nem sempre... porque como é que funciona o responsável técnico? O responsável técnico de uma agroindústria de carne, ele tem que fazer eles têm que ter a presença dele ali todos os dias. De forma ostensiva, né? Durante o período do Já as outras agroindústrias, ela não é ostensiva, ele vai passar lá algumas vezes por semana, verificar se está tudo certo, conferir as planilhas, né, ver se está tudo certinho, mas ele não é uma presença ostensiva. Então ele tem esse tempo. Eu acho que você teria mais alguma coisa para nós falarmos hoje? Eu acho que a informação que a gente quer transmitir, que a gente quer deixar bem claro para quem está assistindo, para quem está acompanhando, né, nossa divulgação de trabalho nas redes sociais, é que você tem que ter dedicação. Se você quer trabalhar com projeto, nada é simples, né? Tudo tem que ter dedicação. A gente, quando começou, a gente às vezes dedicava muitas horas para a gente conseguir elaborar um projeto de forma que ele seja, né, aprovado no menor intervalo de tempo. E muitas vezes a gente não conseguia, então a gente às vezes se desgastava, a gente tinha que dedicar muitas e muitas horas de trabalho. Hoje a gente já tem um método, né? A gente já tem uma forma de trabalhar que permita que a gente consiga elaborar um projeto no menor intervalo de tempo e ele ser aprovado de imediato. Né? Às vezes volta, né? Mas a chance de erro é menor. Questionamento sempre tem, mas é questionamento simples. Às vezes a gente expressa dentro do memorial de uma forma que deixa alguma dúvida, então as pessoas conversam sobre isso, né? Mas sem a dedicação, sem a perseverança, né, no segmento, se você quer atuar nesse segmento, você não pode desistir, você não pode achar que vai ser simples, né? Você tem que ter perseverança, tem que ter dedicação, tem que ter comprometimento, que é fundamental para que você consiga, para tudo, né? Qualquer tipo de trabalho que você for fazer, você tem que ter uma projeção do que você quer chegar, qual que é o resultado que você quer chegar, mas você tem que se esforçar para poder conseguir chegar, né? A vantagem que tem de quem trabalha como consultor, né? Às vezes até ele tem um emprego que permita a ele uma disponibilidade de algum horário, então ele aproveitar o horário. Ele pode trabalhar à noite, pode fazer vistoria no fim de semana, pode elaborar projetos. Ele pode elaborar projetos à noite, no horário feriado, disponível. No horário disponível. E a rentabilidade é interessante porque não é um trabalho, vamos dizer assim, cada um é um. Porque você pode ter um padrão de executar determinadas plantas, né, determinados projetos. Você tem um determinado padrão. Agora, quando você vai trabalhar com a agroindústria, cada uma é diferente da outra. Né? Você tem diversos desafios, você tem que... E saber lidar com o empreendedor, entender o que ele pretende produzir, o que ele também pode produzir, né? Quais são as características... Porque nem sempre tem que ser da forma que ele quer. Exato. Entendeu? Porque se você tem as restrições legais, né, então fala, não, eu quero assim. Não, assim não pode, não tem como. Mas nós vamos tentar ajustar o máximo perto do que ele quer. Muitas vezes ele tem um terreno que o terreno não é favorável para a agroindústria, então se torna uma limitação e você tem que ter esse conhecimento, você tem que saber informar para ele corretamente o que é possível, o que não é. Pois é, eu acho que a gente já trouxe aí bastante informação hoje, né? Nós vamos fazer outros. Né? A gente vai ter oportunidade aí de estar sempre trazendo informações e esses bate-papos. Informações e
trocar experiência mesmo, trazer bastante conteúdo que a gente vivenciou. Às vezes alguma dica em um projeto que você está desenvolvendo, você depara com aquele problema, a gente já dá uma dica de como é que pode ser solucionado, né? Como é que aconteceu com a gente, como é que a gente saiu dessa, né? Então é isso aí. Tá? Então até o próximo podcast. Até o próximo. Eu sou a Maclene. Eu sou o Henrique.